Então, vamos lá. Correção da prova. Muito bem. Questão 1. De acordo com a Constituição da República, são inalistáveis e inelegíveis. Então, gente, observem que a questão está querendo saber duas coisas ao mesmo tempo, né? Essa questão, uma vez aí que eu apliquei no semestre anterior, aí mais para trás, deu uma polêmica danada. Eu quero saber quem são os inalistáveis e também os inelegíveis, tá? Então, tem aqui a conjunção aí, ó. Né? Não é ou, é i. Então, eu quero saber os dois ao mesmo tempo. Então, somente os analfabetos e os conscritos, né? Os analfabetos são inalistáveis, né? Eles não podem, na verdade, eles são inelegíveis. Não, eles são inalistáveis, mas eles não são inelegíveis, né? Não, na verdade, é o contrário, né? Os conscritos, sim. Agora, está faltando aqui os estrangeiros, né? Então, não está todo mundo aqui. Os estrangeiros, os analfabetos e os conscritos. Os analfabetos, gente, não são inalistáveis. Não são inalistáveis. Os analfabetos podem ser eleitores, né? Então, não posso dizer que eles são inalistáveis e inelegíveis. Eles são inelegíveis, mas eles não são inalistáveis, né? O analfabeto pode votar. Ele não é obrigado a votar, mas ele pode votar. Somente os estrangeiros e os analfabetos? Não, também temos os conscritos, que são inalistáveis, né? Somente os estrangeiros e os conscritos? Sim, né, gente? Por quê? Porque os estrangeiros, eles não podem se alistar e nem podem se eleger. Os conscritos não podem se alistar e também não podem se eleger. Na época, a dúvida ficou entre a B e a D por causa da questão dos analfabetos. Só que os analfabetos, eles são inelegíveis, né? A pessoa não pode ser analfabeta para concorrer a um cargo eletivo, ela tem que ser alfabetizada. Mas ela pode se alistar como eleitora, né? Então, a única alternativa aqui que fala de inalistáveis e inelegíveis é a D, os estrangeiros e conscritos, que não são nem alistáveis nem elegíveis. Ok? Vou pedir para quem tiver com o áudio aberto aí fechar, por favor, senão eu tenho que tirar o compartilhamento aqui de tela para poder fechar o áudio de todo mundo. Dúvida, gente? Não. Não, professora. Então, vamos lá. Todo mundo foi bem, né? Se tiver alguma dúvida, vocês... No que concerne as condições de elegibilidade para o cargo de prefeito previsto na Constituição, assinale a opção correta. José, ex-prefeito que renunciou ao cargo 120 dias antes da eleição, poderá candidatar-se à reeleição do cargo de prefeito. Comentem. Comentem. Ai, gente. Para você se candidatar à reeleição, precisa de sair do cargo 120 dias antes, né? Não tem necessidade. Para você concorrer à sua própria reeleição no cargo de prefeito, é possível concorrer uma única vez, né? Então, ele não tem que renunciar ao cargo 120 dias antes para candidatar ao cargo de prefeito, tá? Ele pode continuar, né? E não existe a incompatibilidade para a reeleição. João, brasileiro, solteiro, 22 anos, poderá candidatar-se pela primeira vez ao cargo de prefeito. Aí nós vamos ter que voltar lá na Constituição para ver qual que é a idade, né, que vai permitir a eleição por um cargo de prefeito. Agora eu tenho que achar aqui, porque eu não estava no artigo. Estava preparada para dar outra aula para vocês hoje. Já está no artigo 14, que vai falar lá das idades. De prefeito. Prefeito, 21 anos aqui, ó. A linha C do inciso 6º, né, do artigo. Então, a idade mínima para prefeito, 21 anos. Ele tem 22. Ele pode se candidatar pela primeira vez na vida ao cargo de prefeito? Sim, pode. Vamos deixar essa alternativa em stand-by para a gente ver as outras, né? Porque essa aqui até então está correta, né? C.
Marcos brasileiro, 35 anos e analfabeto, poderá candidatar-se ao cargo de prefeito? Não, porque o analfabeto não pode concorrer, ele é inelegível, né? Luiz, capitão do Exército com 5 anos de serviço, mas que não pretende e nem irá afastar-se das atividades militares, poderá candidatar-se ao cargo de prefeito, né? E aí nós temos que voltar aqui, então, na Constituição para ver a questão dos militares. E nós vamos ver que não, né? Porque ele conta com menos de 5 anos, menos de 10 anos, ele conta com 5 anos. E para ele se eleger, então, ele tem que se afastar das atividades. E aqui na questão, está dizendo que ele não pretende se afastar das atividades. Então, se ele não pretende se afastar das atividades, ele não vai poder ser candidato. Nessa situação, então, a resposta alternativa, a alternativa correta é a B, que é o João, que tem 22 anos e vai se candidatar ao cargo de prefeito. Né? A questão não fala de nenhum empecilho, então está correto. Terceira questão. Após o cumprimento de todas as formalidades constitucionais e legais, o Estado alfa se desmembra, desmembramento por formação, ou seja, saiu um pedaço, formou um novo Estado, ocasionando o surgimento de um novo Estado, o Estado beta. Preocupado com a possibilidade de se influenciar nas grandes decisões políticas regionais, um grupo de cidadãos inicia um movimento exigindo a imediata elaboração de uma Constituição para o novo Estado beta. Os líderes políticos locais, sem maiores conhecimentos sobre a temática, buscam assessoramento jurídico junto a advogados constitucionalistas, sendo-lhe corretamente informados que, segundo a inteligência do Sistema Jurídico Constitucional Brasileiro, letra A. Com a criação do Estado beta no âmbito da República Federativa do Brasil, passou este a fazer parte do Pacto Federativo, subordinando-se tão somente à Constituição Federal e não a qualquer outra Constituição. De fato, quando o novo Estado surge, ele passa a se submeter a uma nova Constituição, mas ele também tem que elaborar sua própria Constituição, né? Então, pelo princípio, pela autonomia que é dada a ele, pelo princípio da auto-organização, capacidade de auto-organização que a Constituição deu, ele tem que ter, sim, a sua Constituição estadual. Então, essa aqui está errada. Letra B. Tendo passado o Estado beta a ser reconhecido como ente autônomo, adquiriu poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, sem a necessidade dessa se vincular a padrões de simetrias impostos pela Constituição Federal. Não, nós vimos, né, que quando os estados vão elaborar as suas constituições, eles têm que seguir vários princípios que estão na Constituição, né? Inclusive algumas normas de repetição obrigatória. Então, claro que sim, ele se vincula à Constituição Federal. Então, essa alternativa está errada. Pelo fato de o Estado beta ter sido reconhecido como ente federado autônomo, passa a ter poderes para se estruturar por meio de uma Constituição estadual, que deverá observar os princípios fixados na Constituição Federal. Exatamente, né? Então, ele vai ter direito, ele tem a capacidade de auto-organização, então ele vai elaborar a sua própria Constituição e vai se auto-organizar, mas sempre observando o que a Constituição Federal diz. Então, a letra C é correta, mas vamos ler a D também, né? O reconhecimento do Estado beta como ente federado autônomo assegurou-lhe poderes para se estruturar por meio de uma Constituição estadual, cujo texto, porém, não poderá se diferenciar daquele fixado na Constituição Federal. Se ele não precisa se diferenciar do texto da Constituição Federal, para que eu vou ter o texto da Constituição Estadual se ele vai ter que ser idêntico, né? Claro que ele não tem que ser idêntico, ele tem que observar os princípios da Constituição Estadual, mas não é o texto idêntico, né? Senão não faria no menor sentido a própria existência dele. Tanto é que é um reflexo da capacidade de auto-organização, ou seja, o Estado vai elaborar a sua própria Constituição de acordo com o que ele achar que tem que colocar lá dentro, né? Observados os princípios da Constituição Federal. Então, a alternativa correta, letra C. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, ficou alguma questão que vocês tiveram algum problema na hora de fazer, vocês vão falando, tá? Se ninguém falar nada, eu vou seguir. 4. O pretendente ao cargo de governador do estado de São Paulo, com idade de 30 anos e domicílio eleitoral no município de Campinas, no referido estado, que tenha se naturalizado brasileiro e que preencha os demais requisitos da lei. Então, gente, ele é brasileiro naturalizado, né? Tem 30 anos, domicílio eleitoral em Campinas e quer se candidatar a governador de São Paulo. Ele não é elegível ao cargo por ser brasileiro nato. Não, né? Porque o cargo de governador não é um cargo privativo de brasileiro nato. Então, ele, como brasileiro naturalizado, pode. Não é elegível ao cargo por não ser domiciliado na capital do estado. Quando você vai concorrer a um cargo estadual, você tem que estar domiciliado no estado, qualquer que seja o município. E se ele está em Campinas, e Campinas fica nesse estado, não tem nenhum problema quanto a isso, né?
Não é elegível ao cargo por não ter a idade mínima de 35. Não, gente. A idade mínima para governador não é 35, é 30, né? Está lá no artigo 14. É elegível ao cargo? Sim, né? Ele é elegível ao cargo porque ele cumpre todos os requisitos para se eleger, para, né, concorrer ao cargo de governador do estado de São Paulo. Então, a alternativa correta é a letra dele, é elegível ao cargo. Quinta questão. Felipe e sua esposa Sophie são franceses. Quando Sophie completou 7 meses de gestação, eles decidiram passar as férias no Brasil. Mas uma intercorrência provocou a aceleração do parto e Marie, primeira filha do casal, nasceu prematuramente no Hospital Municipal de Valinhos. Jéssica nasceu na Islândia. É filha de João, brasileiro, e Leona, finlandesa. Jéssica veio residir no Brasil e optou, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. De acordo com a Constituição, é correto afirmar que. Então, gente, vamos começar aqui. Felipe e sua esposa são francesas, porém a filha do casal nasceu no hospital aqui no Brasil, né? Os pais são franceses, mas ela nasceu no Brasil. Jéssica nasceu na Islândia, mas tem pai brasileiro. E ela optou pela nacionalidade depois que ela veio morar no Brasil, né? Então, todas as duas hipóteses são hipóteses de aquisição da nacionalidade de forma originária, ou seja, ambas serão brasileiras natas, não serão brasileiras naturalizadas. Então, quando a gente pega as alternativas, Maria e Jéssica são brasileiras naturalizadas? Não, são todas duas natas. Uma é nata, a outra naturalizada? Não, ambas são natas. Maria e Jéssica somente serão consideradas brasileiras naturalizadas após residirem pelo menos 15 anos no Brasil? Não. Maria e Jéssica são brasileiras natas? Sim, são brasileiras natas, né? Tudo aquilo que a gente já discutiu aqui agora. Se tiver dúvida, vai falando aí, tá? Alessandro Vilança, italiano, com 55 anos de idade, ao completar 15 anos de residência ininterrompida no Brasil, decide assumir a nacionalidade brasileira, naturalizando-se de renomado professor, cuja elevada densidade intelectual e capacidade de liderança são muito bem vistas por um dos maiores partidos políticos brasileiros. Na certeza de que Alessandro poderá fortalecer os quadros do governo, caso o partido em questão seja vencedor nas eleições presidenciais, a cúpula partidária já ventila a possibilidade de contar com o auxílio do referido professor na complexa tarefa de governar o país. Analise as situações abaixo e assinale a única possibilidade idealizada pela cúpula partidária que encontra o respaldo da Constituição. Então, ele tem 55 anos de idade e é brasileiro naturalizado, né? Vamos lá. Alessandro Vilança, graças ao seu conhecido saber jurídico e ilibada reputação, poderá ser indicado para compor o quadro de ministros do STF. Não. Ministro do STF é cargo privativo de brasileiro nato. Ele é naturalizado. Na hipótese de concorrer ao cargo de deputado federal e ser eleito, poderá ser indicado para exercer a presidência da Câmara. Não, ele pode até ser deputado federal, mas ele não pode presidir a Câmara dos Deputados, porque é privativo de brasileiro nato. Na hipótese de concorrer ao cargo de senador, se eleito, poderá ser líder do partido na casa, embora não possa presidir o Senado Federal. Sim, está correto, né? Ele pode ser líder do partido, não tem nenhum impedimento, né? Não é nenhum cargo, na verdade. Né? Não é um cargo político específico. Ele vai ser um senador que vai ser... Na verdade, o cargo que ele está ocupando é pelo próprio partido, né? Líder do partido na casa. Nada que impeça ele pelo fato de ser naturalizado. Ele, de fato, não pode presidir o Senado, mas ele pode ser senador e ser líder do partido na Câmara, não há nenhum problema. Então, a letra C está correta. Dada a sua ampla e sólida condição intelectual, pode ser nomeado para assumir qualquer ministério do governo. Qualquer ministério não, né, gente? Porque tem um ministério lá, da defesa, né, se não me engano, que só pode ser ocupado por brasileiro nato. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Quanto à natureza jurídica e política do Distrito Federal, assinale a alternativa correta. O Distrito Federal, por força de lei, ainda não possui autonomia política. Sim, possui autonomia. Ele é um ente federado, como qualquer outro, e como qualquer ente federado, é autônomo. Conforme a lei, pode ser dividido em municípios. Não, a Constituição não autoriza que o Distrito Federal seja dividido em municípios, né? Isso é expressamente previsto. O texto constitucional oferece ao Distrito Federal as competências legislativas reservadas aos municípios sem representação no Congresso Nacional. Não, ele tem representação no Congresso Nacional, sim, né? E ele as competências reservadas aos municípios e também aos estados, né? Então, essa alternativa está errada.
O Distrito Federal possui natureza singular, de fato, híbrida, de estado e também de município. Sim, porque ele recebe as competências que são dadas tanto aos estados quanto aos municípios. Então, ele ora atua como estado, ora atua como município. De forma que a natureza dele, de fato, é híbrida. Portanto, a alternativa D está correta. É a resposta certa da questão. Né? No que tange aos direitos da nacionalidade, assinale a alternativa correta. O brasileiro nato não pode perder a nacionalidade. Sim, pode. Qualquer brasileiro pode perder a sua nacionalidade. Está lá descrito no artigo 12. A aquisição de uma nova nacionalidade de forma secundária é uma hipótese, por exemplo. Né? O filho de pais alemães que estão no Brasil a serviço de empresa privada alemã será brasileiro nato caso venha nascer no Brasil. Sim, porque os pais estão aqui e não estão a serviço do seu país, né? Estão a serviço de uma empresa privada. Nesse caso, não considera que eles estão a serviço do país deles, né? Porque eles não estão aqui representando o país. Então, se o filho nascer aqui, é nascido no território nacional, vai ser brasileiro. É a regra geral da aquisição de nacionalidade brasileira. Letra B, correta. C. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime comum após a naturalização. Não, o crime praticado após a naturalização que vai autorizar ele a ser extraditado é o crime de tráfico de entorpecentes, né? Está lá no artigo 5º da Constituição. Crime comum autoriza a extradição apenas aqueles praticados antes da naturalização. A letra C está errada. O brasileiro nato somente poderá ser extraditado no caso de envolvimento com tráfico de entorpecentes. Não, o brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, né? Nem se ele cometer crime de tráfico, né? Qualquer crime que ele cometa, não existe a extradição do brasileiro nato. Então, a alternativa correta, letra B. Nona questão. Esse aqui, inclusive, eu tinha dado para vocês, né? Esse aqui deu uma colher de chá. Eu dei essa questão aqui no exercício anterior que a gente tinha trabalhado. José é cidadão do município W, onde está localizado o distrito B. Após consultas informais, José verifica o desejo da população distrital de obter emancipação do distrito em relação ao município de origem. De acordo com as normas constitucionais federais, dentre outros requisitos, para legitimar a criação de um novo município, são indispensáveis. Lei estadual e referendo, não. Não é referendo, é plebiscito. Lei municipal e plebiscito. Não, não é lei municipal. A lei que autoriza a criação de um novo município ela é do estado ao qual o município pertence. Né? Lei municipal e referendo, né? Tá errado todas duas. Não é lei municipal e nem referendo. Lei estadual e plebiscito. Sim, correto. Né? Lei estadual do estado do qual pertence o município, que pretende ser criado ou que vai ser desmembrado, e o plebiscito, né? Claramente descrito na Constituição. 10ª questão. Acerca do federalismo, assinale a opção correta. Segundo a Constituição, são entes federativos, Estados-membros, Distrito Federal, município e territórios. Não, gente. Territórios não são entes federados. Né? Eles não têm autonomia. Eles não constituem entes federados. Nós não temos territórios, mas caso a gente venha a ter, eles não serão entes federados. Eles pertencem à União. O Distrito Federal não possui capacidade de autoadministração, visto que não organiza nem mantém suas próprias polícias. Ele não mantém, né? Isso aí é uma coisa que a gente discutiu, né? Mas, apesar disso, ele tem sim autonomia e ele tem sim capacidade de autoadministração. Todas as capacidades, autoadministração, autogoverno, a autolegislação e autoorganização, que foram dadas aos demais entes federados, foram dadas também ao Distrito Federal. Então, ele possui sim capacidade de autoadministração. A Constituição, ao extinguir os territórios até então existentes, vedou a criação de novos. Não vedou, né? Ela transformou de fato em 88 os que haviam, mas ela traz a possibilidade de criação de novos. Né? E letra D, a Constituição não atribuiu aos territórios a capacidade de auto-organização, auto-administração e autogoverno, de fato. Né? Eles não são autônomos. Portanto, eles não se auto-organizam, eles não têm Constituição, eles não se auto-administram, né? Tanto que o governador dos territórios é indicado pelo presidente, e eles não têm autogoverno, né? Então, a resposta correta é a letra D. Alguma dúvida até aqui em alguma das questões fechadas, pessoal? Se quiser, pode falar pelo chat ou pode ligar o áudio para falar também. Tá? Se ninguém falar nada, em 2 segundos, partirei para as questões abertas. Tá tranquilo. Não. Então, tá. Então, podem fechar o áudio novamente, que eu irei para as questões abertas. Então, vamos lá, gente. Aqui, mandei as respostas lá. As respostas apareceram para vocês, gente, depois que vocês terminaram a prova? A resposta das questões? Apareceu só das questões fechadas.
É porque as das questões abertas ia aparecer depois. Para mim, pelo menos, foi. Mas é porque as respostas das questões abertas, elas ficam disponíveis para vocês depois que a prova não tá mais disponível. Assim, depois que vocês já passou o prazo de elaboração, né? Então, depois daquelas 24 horas, é que ela ia ficar disponível para vocês, as respostas. Vocês tinham que entrar lá. Não, eu não vi, não. Então, mas vamos falar sobre elas, né? Márcio é empregado de uma empresa privada. Estava a serviço da empresa na Itália, onde casou-se com uma italiana e tiveram o primeiro filho naquele país. Márcio fez o registro do nascimento de seu filho na Embaixada Brasileira em Roma, com a intenção de que o seu filho tivesse a nacionalidade brasileira. Segundo a Constituição Brasileira de 88, quanto à sua nacionalidade, o filho de Márcio é considerado brasileiro? Sim. Então, gente, Márcio, ele é empregado de uma empresa privada. Então, ele estava a serviço da empresa brasileira na Itália, mas ele não estava a serviço do Brasil na Itália, né? Então, automaticamente, nascendo na Itália, ele não seria considerado brasileiro, né? Pelo fato dos pais estarem a serviço de uma empresa, porque a empresa é privada. Porém, como o pai é brasileiro, ele pode sim ser brasileiro nato, ele pode ser considerado brasileiro, caso ele seja registrado na repartição competente. Então, como o Márcio registrou o filho dele na repartição competente, então sim, ele é considerado brasileiro, sim. Tá? Foi a resposta que eu botei para vocês lá. Sim, como o Márcio era empregado de uma empresa privada brasileira na Itália, não é possível considerar que ele estava a serviço do país. Assim, o mero nascimento não torna o seu filho automaticamente brasileiro. No entanto, Márcio procedeu ao registro da criança junto à repartição competente, cumprindo, portanto, o requisito exigido no artigo 12(1)c, segundo o qual os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira serão considerados brasileiros natos, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Portanto, a criança é considerada brasileira nata. Ok? Dúvidas? Falem no chat. Ou abram. Seguinte questão. Arquimedes, brasileiro, 20 anos, é fazendeiro, filiado a partido político há 2 anos e pretende candidatar-se ao mandato de vereador no município de São Miguel Arcanjo, enquanto sua esposa Afrodite é vereadora no mesmo município. Considerando o disposto na Carta Magna a respeito da matéria, é correto afirmar que Arquimedes, que está em pleno gozo de seus direitos políticos, pode concorrer ao cargo? Quanto ao pleno gozo de seus direitos políticos, gente, a questão não dá a entender nenhum motivo que possa levar à suspensão dos direitos políticos dele. Então, a gente conclui que sim, que ele está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Ele tem 20 anos, pode ser candidato, pode ser eleitor. Então, ele está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Em relação à eleição, ele quer se candidatar a vereador. Então, o requisito da idade ele cumpre, que ele tem 20 anos e para ser vereador você precisa ter 18, né? O fato da esposa dele ser vereadora no mesmo município impede a candidatura dele? Não, não impede. Porque a inelegibilidade por parentesco, ela é para parentes de chefes do executivo. Então, presidente, prefeito e governador. Então, não atinge parentes de vereador. De forma que o fato da esposa dele ser vereadora no município não influencia na inelegibilidade dele. Então, vamos ler a resposta que eu coloquei lá para vocês. Sim, Arquimedes encontra-se em pleno gozo de seus direitos políticos, uma vez que não foi apontado nenhum fator no enunciado que pudesse levar à perda ou suspensão destes. Quanto a participar das eleições, Arquimedes cumpre os requisitos exigidos para concorrer ao cargo de vereador. Possui a idade mínima e está afiliado a partido político. O fato de sua esposa já ser vereadora no mesmo município não impede a candidatura de Arquimedes, tendo em vista que a inelegibilidade por parentesco prevista no artigo 14, parágrafo 7º, atinge os parentes dos ocupantes dos cargos de chefe do executivo, o que não é o caso de Afrodite, que é vereadora. Portanto, Arquimedes pode sim concorrer ao cargo. Ok? Dúvidas? Chamem. Seguinte questão. Tito Livre tem 30 anos, casado com Cassandra, 35. Exerce seu primeiro mandato como prefeito do município X. O irmão de Tito, Auspício, Tito Livre, Auspício, com 18 anos, pretende disputar pela primeira vez um cargo eletivo. Com base nessas informações e tendo em vista os dispositivos constitucionais, responda. Tito Livre poderá concorrer ao cargo de senador? Não pode, gente, porque ele tem 30 anos e o cargo de senador exige 35 anos. A resposta que eu dei, não, pois a idade não possui idade mínima para concorrer ao cargo de senador, que são 35 anos de idade. Essa questão aqui, vocês devem ter feito a prova todo junto, porque todo mundo errou a mesma coisa, quase todo mundo tirou a mesma nota, e todo mundo deu a mesma resposta. Grande parte das pessoas erraram,
errou essa questão aqui, né? Primeiro, muita gente não se atentou a essa questão da idade, tá? Muita gente também não falou dessa letra B aqui, que eu vou falar agora. Ó, auspício poderá concorrer ao cargo de vereador no município X? Explique. Então, ele é irmão de Tito, que é prefeito, né? Então, a princípio, o Tito Livre não poderia concorrer ao cargo, porque o fato do irmão dele ser prefeito o torna inelegível, né? Porque a inelegibilidade por parentesco vai alcançá-lo. Ele é parente até segundo grau, porque ele é irmão, né, do chefe do executivo, né? Só que existe uma possibilidade dele se tornar elegível para o cargo. Qual que é? No caso do Tito Livre, que é o prefeito, se ele pudesse concorrer à própria reeleição, se ele estiver no primeiro mandato, ele pode renunciar 6 meses antes. Se ele renuncia 6 meses antes, ele retira a inelegibilidade do irmão dele. E aí o irmão dele vai poder sim concorrer. Olha o que eu botei para vocês. Em um primeiro momento, não, pois, apesar de contar com a idade mínima exigida, é irmão de Tito Livre, que é chefe do executivo no município X, de forma que recai sobre ele a inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7. No entanto, existe a possibilidade de que auspício possa concorrer. Para tanto, Tito Livre, pelo fato de estar em seu primeiro mandato e poder concorrer à sua própria reeleição, deve renunciar a seu mandato 6 meses antes do pleito. Nesse caso, cessaria para auspício a inelegibilidade por motivo de parentesco. Tá? Nós falamos sobre isso na aula. Letra C. A qual cargo eletivo Cassandra poderá concorrer? Quase ninguém falou isso aqui também, tá? Ela tem 35 anos de idade, né? Ou seja, ela pode concorrer a qualquer cargo, porque ela cumpre a idade para concorrer a qualquer cargo, exceto os cargos no município X. Porque para os cargos no município X, ela está inelegível, porque ela é cônjuge do prefeito. Então, no município X, ela não pode concorrer a nenhum. Fora do município X, ela pode concorrer a qualquer um. A maioria respondeu que ela pode concorrer a senadora. Não está errado, ela pode sim concorrer a senadora. Mas não é o único cargo que ela pode concorrer, tá? Então, ó, Cassandra é casada com Tito Livre, que é chefe do executivo do município X. Em virtude disso, ela está inelegível para concorrer a qualquer cargo no município X, por força da inelegibilidade por parentesco, prevista no artigo 14, parágrafo 7. Fora desse município, poderá concorrer a qualquer cargo, pois conta com a idade mínima exigida para qualquer um deles. Ok? Dúvidas? Se não, passarei. Ah, então foi isso que eu errei. Eu coloquei que ela podia só como senadora. Eu não abrangi tudo, não. Eu errei também. Mas eu não coloquei senadora, não. Eu coloquei, só que eu não coloquei que poderia. Achei que ela não outros. poderia candidatar. Gente, se ela colocar aí, a gente abre outro, tá? Faltam só 2 questões. Eu vou aqui para dar tempo. Mas vocês podem perguntar, tá? Que a ideia da aula é para vocês tirarem dúvida mesmo. Ficou alguma dúvida com relação a essa questão aqui, ó? Não. Ficou super claro. Não. Nós temos para Entendi. Entidade de sociedade civil atuante em grupo de municípios limítrofes e integrantes do mesmo Estado defendem que seja instituída a região metropolitana para organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum dos municípios. Nessa hipótese, a instituição da região metropolitana depende de algum requisito? Explique. Então, gente, lá no parágrafo 4º, no artigo 24, parágrafo 3º, fala claramente, era só simplesmente ler, e fala que precisa de lei estadual, né? Lei complementar estadual para instituir uma região metropolitana. Então, precisa de algum requisito? Sim. Qual? Lei complementar estadual do estado da qual pertence aquelas cidades ali que pretendem instituir uma região metropolitana. Então, simplesmente era essa a resposta. A lei complementar estadual. 15ª questão, considere... Essa aqui todo mundo respondeu idêntico, vocês devem ter copiado de algum lugar, porque a resposta foi assim, simplesmente igualzinho. Se for um copia e cola, danado. Mas estava certa, né? Mas tudo bem, vocês copiaram, todo mundo copiou do mesmo lugar. Considere que o município X tem a intenção de se fundir ao município Y e solicita na condição de procurador parecer a respeito de como efetivar a medida. Nesse caso, a partir do quanto previsto na Constituição, como deve ser feita a fusão? Explique. Então, gente, se a gente for lá no artigo 18, parágrafo 4, nós vamos ver que precisa primeiro de uma lei complementar federal, genérica, que vai fixar um período dentro do qual pode fazer, né, criação, ou subdivisão, incorporação, enfim, de município. Um estudo de viabilidade municipal que seja favorável, né? Depois disso, terceiro requisito, plebiscito com a população interessada, sendo o plebiscito favorável também, né, sendo o plebiscito positivo, uma lei estadual dentro daquele estado ali ao qual pertence o município. Esses eram
são as fases que devem seguir para se criar um novo município. Alguma dúvida, gente? Em alguma questão ou qualquer coisa até aqui? Não, professora. Ficou claro? Aí, Tá ok. em relação a alguma questão da prova, ficou claro? Ficou claro? Tudo? Temos 1 minuto Ficou. e 4 antes da aula acabar. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar, comentar? Você podia arredondar minha nota, né? O sistema redondo. Sistema redondo. No final, né? Eu acho. No final, mas ele é redondo. Amém. Ô, Noelle, Oi. tem como você disponibilizar essas questões para a gente? Posso, sim. Posso. Então, beleza. Beleza. Então tá. Ô, gente, então é isso. Vou disponibilizar essa aula, depois mando no grupo para vocês também as questões, sem problema algum, tá? E aí, quarta-feira não temos aula, mas eu vou avisar tudo isso lá no grupo, tá bom? Tá, joia. Tá bom, professor. Beleza, professora. Um abraço. Muito obrigada, viu? Boa Boa noite, noite. Noelle. Boa noite, galera. Boa noite, Boa pessoal. noite, pessoal. Boa noite. Vanessa.